Então, como essa conferência é a continuação daquela primeira sobre as doenças da alma, é claro que está pressuposto tudo o que foi dito na anterior. Sem a lembrança do que foi dito na anterior, é difícil que a gente consiga prosseguir. Não que seja impossível, mas a gente aproveita bem menos. Então, nós tínhamos visto na conferência anterior que o neurótico ele sofre de um sentimento de inferioridade que ele compensa criando para si um fim fictício. Quer dizer, um ideal de si mesmo. Então vamos anotar isso. Então, o neurótico, ele sofre de um sentimento de inferioridade que ele compensa criando um ideal de si mesmo que é um fim fictício. Esse fim fictício que é um desejo desordenado de ser algo, de poder algo, de fazer algo, pelo qual ele se sente alguém aos olhos dos outros. Ele se sente valorizado aos olhos dos outros. E aos seus próprios olhos também. E é isso que alguns autores chamam de sentimento de personalidade. Quer dizer, ele quer se sentir na sua personalidade alguém de valor, aos seus olhos e aos olhos dos outros. Um sentimento de personalidade. O desejo de ser, ou de poder, ou de fazer algo. E também os autores chamam isso de vontade de poder. Uma expressão bastante interessante. Vontade de poder. Essa vontade de poder que se opõe a uma possibilidade de poder. Quer dizer, a pessoa que sofre, digamos, de um conflito na sua personalidade, ela gostaria de poder algo. E ela sofre o conflito de que ela não tem essa possibilidade de ser aquilo que ela gostaria, ou de poder aquilo que ela gostaria, ou de fazer aquilo que ela gostaria. Então é um conflito na personalidade. E a causa disso, é claro, nada mais é do que o amor próprio ferido. Então, qual é a origem desse desejo de poder, de poder algo? De ser, poder ou de fazer algo? Qual é a origem? É claro que é um amor próprio ferido, é um amor próprio desordenado. Um amor próprio desordenado. Um amor próprio ferido, que é a origem desse conflito na personalidade do indivíduo. É o princípio de um comportamento neurótico, de uma personalidade neurótica. Lembrando que quando eu uso o termo neurótico, eu uso no sentido que dão os autores tomistas, os psicólogos católicos tomistas, e não no sentido, é claro, inadequado da psicanálise. Então a gente esvazia o sentido que a psicanálise dá e a gente usa o sentido que os autores, psicólogos, católicos, tomistas dão para esse termo. E, como eu havia dito também, não se trata de uma doença mental, como seria, por exemplo, a esquizofrenia. Não. Se trata simplesmente de um conflito na personalidade da pessoa e que não afeta apenas um grupo muito restrito de pessoas, que são pessoas que sofrem de transtornos, não, muito pelo contrário. Isso diz respeito em maior ou menor grau a cada um de nós. Porque na medida em que nós nascemos feridos pelo pecado original, então isso nos toca em maior ou menor grau. Isso diz respeito à nossa vida em maior ou menor grau. Então esse conflito originado do amor próprio ferido toca de maneira mais particular pessoas que, digamos, têm um caráter de maneira mais acentuada, um caráter neurótico,
mas também diz respeito a cada um de nós, na medida em que os nossos vícios também refletem aí um conflito, um amor próprio ferido, enfim, um amor próprio desordenado. Então, esse amor próprio desordenado, esse amor próprio ferido, ele dá origem a um sentimento de personalidade, a uma vontade de poder. Então, para a gente compreender melhor essa desordem do amor próprio e o quanto que ela é raiz de um comportamento neurótico, de uma personalidade neurótica, de um caráter neurótico, enfim, para que a gente compreenda bem essa patologia da alma, nós devemos aprofundar bem a nossa compreensão do que é o amor próprio desordenado, já que ele é princípio de um comportamento bastante desordenado. Então devemos compreender bem o que é essa desordem do amor próprio. E para isso, a primeira coisa que nós devemos ter bem em mente, a primeira coisa que nós devemos ter muito claro na nossa inteligência é o seguinte: existe um amor próprio bom e ordenado. Às vezes, de tanto a gente ler os autores espirituais, ouvir as pregações, a gente vai se acostumando a interpretar amor próprio sempre num sentido negativo. O padre fala do amor próprio como algo negativo, mas na verdade há um amor próprio que é bom e ordenado. Então, o padre Tonqueré, que é o autor desse livro aqui, o Compêndio de Ascética e Mística, veja que o meu exemplar é bem pequeno porque ele está em francês, então é praticamente um livro de bolso. Então, o padre Tonqueré, nessa mesma obra, que é o Compêndio de Ascética e Mística, ele diz o seguinte: o amor próprio desordenado é, diz ele, um desvio desse sentimento legítimo que nos conduz a estimar o que há de bom em nós. Então, há um sentimento legítimo que nos conduz a estimar o que há de bom em nós e a procurar a estima dos outros, na medida em que ela é útil às boas relações que devemos ter com eles. Então faz parte da vida em sociedade que nós queiramos uma legítima estima dos outros. Por exemplo, alguém que tem uma boa reputação consegue um bom emprego. Quem tem uma má reputação perde oportunidades na vida. Então, há um amor próprio legítimo, que significa estimar o que Deus colocou de bom em nós, da nossa natureza. E também há um amor próprio legítimo pelo qual nós queremos que os outros estimem o que há de bom em nós. Porque isso faz parte de um bom convívio em sociedade, uma boa vida em sociedade. Então continua o padre Tonqueré. Certamente nós podemos e devemos estimar o que Deus pôs de bom em nós. Podemos e devemos. Reconhecendo que Ele é o primeiro princípio e o fim último. Então Deus é o autor daquilo que nós recebemos de bom e o sentido de termos recebido isso para a sua maior glória. É um sentimento que honra a Deus e que nos conduz a respeitar-nos a nós mesmos. Então, respeitar o que Deus colocou de bom em nós, em última instância, é um respeito devido ao próprio Deus. Não desprezar o próprio corpo, por exemplo, fazendo certas modificações que são desagradáveis ao corpo que Deus nos deu. As tatuagens, elas desagradam a Deus na medida em que elas fazem ali uma modificação artificial que é contra o respeito ao corpo que Deus nos deu. Então, se Deus colocou em nós certos bens, no nosso corpo, Ele nos deu uma inteligência, o amor próprio é uma maneira de respeitar aquilo que Deus colocou em nós. Continua ele. Nós podemos desejar que os outros vejam este bem, apreciem-no, rendendo glória a Deus,
assim como nós devemos reconhecer e estimar as qualidades do próximo, também que foram dadas por Deus. Esta estima mútua não faz outra coisa senão favorecer as boas relações que existem entre os homens. Então há um amor próprio legítimo, que é o respeito devido, a estima devida ao que Deus colocou de bom em nós e no nosso próximo. E que isso vai favorecer em seguida a vida social. A estima de uns pelos outros é o que serve de fundamento para uma boa vida em sociedade. E tudo isso levando em conta que o fim dessa estima é a maior glória de Deus, que deposita esses bens em nós. Então a conclusão é que o amor próprio desordenado é um desvio da reta estima por nós mesmos, porque se opõe ao amor a Deus. Então o amor próprio ordenado, ele é ordenado por quê? Porque o fim é o amor a Deus. Então por isso que é um amor próprio ordenado, porque o fim é o amor a Deus. Eu me estimo por amor a Deus, porque Ele colocou bens em mim e no próximo. E é por amor a Deus que eu vou fazer bom uso desses bens, fazer bom uso da minha inteligência, fazer bom uso do meu corpo, respeitar o meu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo pela graça, respeitar o próximo, porque ele também é filho de Deus pelo batismo, filho adotivo pelo batismo. Então o amor próprio desordenado, ele é desordenado por quê? Porque ele é desordenado com relação ao amor a Deus. É uma estima desordenada por si mesmo, que se opõe à caridade. E esse amor próprio desordenado, essa estima desordenada por si mesmo, ela é a causa do desejo desordenado pelas criaturas, pelo bem criado. Como diz Santo Tomás. Ele diz na Suma de Teologia: é por nos amarmos desordenadamente a nós mesmos que também desordenadamente desejamos os bens temporais, ou seja, as criaturas, as coisas criadas. Pois amar alguém é querer-lhe bem. Então, se eu quero desordenadamente uma coisa para mim, é porque eu me amo desordenadamente. O amor próprio desordenado é a causa de um desejo desordenado por criaturas. Um desejo desordenado por riqueza, um desejo desordenado por prazer. A causa é um amor próprio desordenado. Então, esse amor próprio desordenado, ele é naturalmente a causa de todo o pecado. Todo apego desordenado por alguma coisa é reflexo de um apego desordenado por si mesmo. Então ele é a causa de todo o pecado. Nós podemos chamar esse amor próprio desordenado de egoísmo, que é a causa de todo o pecado. Mas, no mundo oriental, na linguagem dos padres gregos, no Oriente cristão, eles chamam isso com outro termo, claro, originado do grego, que é filáusia. Então a filáusia é esse amor próprio desordenado. Nós podemos chamar de egoísmo, eles chamam de preferência de filáusia. Então, se todo desejo desordenado por criaturas é causado por um amor próprio desordenado, então, esse amor próprio desordenado, ele pode satisfazer com inúmeros, com diversos bens criados, com diversas criaturas. Quer dizer, na medida em que o amor próprio desordenado é a causa do pecado, e que nós podemos pecar com diversas criaturas, então, esse amor próprio desordenado ele pode satisfazer com inúmeros bens. Mas, São Tomás, ele reduz esses bens a 3 tipos. Ele reduz a 3 tipos. E nós vamos analisar quais são. Bem, antes de tudo, nós precisamos saber que nós temos uma faculdade interna
que é o apetite sensível. Quando eu me refiro ao apetite sensível, eu não me refiro apenas ao apetite por alimentos, por comida, mas me refiro ao apetite a qualquer bem sensível, a tudo aquilo que pode ser apetecido pelos nossos sentidos, né, pela nossa natureza. Então, o apetite sensível, ele se dirige a qualquer bem sensível. É uma inclinação que nós temos pelo bem sensível que nos é apresentado pelos sentidos. Geralmente pela visão, mas também pelo olfato. Quando a gente sente o cheiro de um alimento, ou então quando nós vemos uma coisa que é muito boa, né? Então nós podemos desejar diversos bens que nos são apresentados pelos sentidos. Então, o apetite sensível é essa inclinação para o bem sensível, que nos é apresentado pelos sentidos externos. Pois bem, nós temos então um apetite sensível e nós dividimos o apetite sensível em dois. O concupiscível, esse termo complicado, concupiscível, e o irascível. O apetite do concupiscível é aquele apetite pelo bem deleitável, pura e simplesmente. O bem deleitável. E o apetite do irascível é aquele apetite que se dirige a um bem que é árduo. Ele tem uma circunstância a mais, ele é árduo, ou seja, ele exige esforço. Para que eu obtenha, eu preciso fazer uma certa violência de alma. Aqui não. Aqui o apetite para o bem pura e simples, simplesmente. E aqui não. O apetite do irascível é aquele apetite que se dirige a um bem difícil, que exige esforço, violência de alma. Mais ou menos quando os animais brigam na floresta por sobrevivência, por uma fêmea, por comida. É um bem que exige uma violência de alma. Então, o nosso desejo pelo bem pode ser objeto do concupiscível ou do irascível. São dois apetites que nós temos. O modo como o nosso apetite ele é dividido, classificado. Agora, dentre os bens que são objetos do nosso apetite concupiscível, nós podemos dividir de novo. Nós podemos distinguir de novo. Quando o nosso apetite concupiscível, ele deseja o bem que é necessário para a conservação do indivíduo, o que é necessário para a conservação do indivíduo? Comida ou bebida, para a nossa conservação. Então, o bem que é necessário para a conservação do indivíduo, conservação do indivíduo. Comida ou bebida, para a conservação do indivíduo. Ou, quando o nosso apetite concupiscível se dirige àquele bem que é necessário para a conservação da espécie, do gênero humano, ou da espécie, que é o caso do deleite carnal. Aqui nós estamos diante daquilo que é agradável ao paladar, aquilo que é agradável ao tato. Conservação do indivíduo, a comida e a bebida, e aqui o deleite carnal. Então, esse apetite que se dirige a um bem deleitável aos sentidos, quando o nosso amor próprio deseja de maneira desordenada isso, nós chamamos de concupiscência da carne. Então, todo mundo já deve ter lido, ou na Sagrada Escritura, ou em autores espirituais,
a necessidade de se combater a concupiscência da carne. Justamente, é o desejo desordenado, causado por um amor próprio desordenado, ou pelos bens necessários para a conservação do indivíduo ou da espécie, ou um desejo desordenado por comida ou bebida, ou então pelo deleite carnal. Agora, o nosso concupiscível, ele pode se dirigir a esse tipo de bem, necessário para a conservação do indivíduo ou da espécie, mas também tem uma outra forma de bem que é deleitável. Não deleitável aos sentidos externos. Aqui seria deleitável ao paladar, aqui ao tato. Há uma outra forma de nós nos deleitarmos, o nosso apetite concupiscível, mas não aos sentidos externos, porém à nossa imaginação. Também a nossa memória, é claro, mas sobretudo a nossa imaginação. Há um deleite que é um pouco mais espiritual, um pouco menos carnal. E quais são esses bens que deleitam a nossa imaginação, que também deleitam a nossa memória? Enfim, por essa apreensão interna, que nós ficamos depois ruminando aquilo internamente. É o caso das riquezas. Então, podemos até acrescentar aqui as riquezas. Por exemplo, o dinheiro ou as vestes finas, elegantes. Aquilo que representa para nós, seres humanos, riqueza. Coisa que para os animais não significa nada. Claro, isso mostra que é uma forma de prazer um pouco mais espiritual. É uma forma de prazer um pouco mais espiritual. Porque a gente sabe muito bem que dinheiro não tem gosto. A gente pode fazer uma preparação, achar uma receita no YouTube, mas eu garanto que vai ficar muito ruim. Então a gente vê que é um prazer um pouco mais espiritual, porque ele se origina da apreensão dos nossos sentidos internos ali, a imaginação, depois a recordação da memória sensível. Depende também da cogitativa, quer dizer, do juízo de valor que eu faço, que isso aqui é muito bom. Ter dinheiro é muito bom, é um juízo de valor particular, vem da cogitativa. Então, esse desejo desordenado por riquezas, que é uma coisa muito humana, o seu cachorro não dá conta disso, ele dá origem a uma outra concupiscência, que é a concupiscência dos olhos. Porque a partir dos olhos, que vê a riqueza, que vê a veste suntuosa e rica, e que se deleita internamente com isso. Se deleita em saber que eu possuo esse carro, eu possuo essa vestimenta, que eu possuo essa riqueza. É uma outra forma de deleitar o nosso apetite concupiscível. E por fim, quando o nosso apetite do irascível, ele se dirige a um bem que é árduo, e ele deseja de maneira desordenada esse bem árduo, e em geral, os bens árduos são aqueles bens que proporcionam excelência. Aqui faltou até espaço, mas eu acrescento aqui embaixo. Geralmente os bens árduos são aqueles bens que proporcionam excelência, quer dizer, que exige um esforço para o indivíduo ser considerado, ser reputado excelente, melhor que os outros, é mais poderoso que os outros, e coisas assim. Então, quando o nosso apetite do irascível, ele deseja de maneira desordenada a excelência e o reconhecimento da excelência por parte dos outros, que os outros o tenham como alguém excelente, que os outros o estimem como alguém excelente. Então, esse desejo desordenado de ser reputado excelente, nós chamamos de soberba da vida. Então, essa é a tríplice concupiscência, segundo aquele versículo de São João. Então, na primeira epístola de São João, capítulo 2, versículo 16, diz o apóstolo: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então, tudo isso está em 1 João, capítulo 2, versículo 16.
Então, todas as demais desordens da nossa vida, elas se reduzem a essa tríplice concupiscência. O indivíduo ele pode desejar os mais diversos objetos de maneira desordenada. O seu amor próprio desordenado pode incliná-lo aos mais diversos objetos. Tudo se reduz a essa tríplice concupiscência. Ou é um desejo desordenado de deleite dos sentidos externos, ou dos olhos, e portanto dos sentidos internos, quero dizer, né? A apreensão interna daquilo, a riqueza, ou então a vanglória. Quer dizer, a soberba da vida, o desejo desordenado de ser reputado excelente, de ser tido por excelente. Então toda a nossa desordem se reduz a essa tríplice concupiscência. Agora, nós temos aqui um dilema, porque quer dizer que o amor próprio desordenado, ele é a causa da soberba da vida. Então são coisas diferentes. A soberba, ela é diferente, ela é uma consequência do amor próprio desordenado. Ela é um efeito, portanto, do egoísmo. A soberba, ela é um efeito do egoísmo. Não são a mesma coisa? Não seria a mesma coisa? Pois bem, nós veremos que não exatamente. Ou seja, São Tomás parece que ele está, digamos, confuso, mas na verdade quando a gente lê mais atentamente a Suma, a gente entende que, enfim, por mais que ele coloque o egoísmo como causa e a soberba da vida como uma das consequências do amor próprio desordenado, ele depois faz algumas distinções e fica mais claro o que é causa do que. Agora parece que está confuso, né? Parece que o amor próprio não é sinônimo de soberba, né? Que o egoísmo não é sinônimo de soberba, parece que a soberba seria um efeito do egoísmo, mas depois fica mais claro o que ele quer dizer. Então, para a gente entender se de fato a soberba é consequência do egoísmo ou não, para a gente entender bem isso, se ela é consequência ou não, nós devemos seguir Santo Tomás em mais uma distinção. Porque Santo Tomás, ele dá 3 sentidos para o termo soberba. Dá 3 sentidos. Então, segundo Santo Tomás, eu vou escrever aqui em cima, a soberba, ela pode ter 3 sentidos. O primeiro enquanto pecado especial. Ou seja, um pecado específico, não especial. É um pecado muito especial, né? Muito importante de ser cometido. Não, de maneira alguma. Especial no sentido de específico, vem de espécie, então específico. É um pecado individual, podemos dizer. Então, o primeiro sentido do termo soberba é enquanto pecado especial, específico, individual, que é o desejo desordenado da própria excelência. O desejo desordenado da própria excelência. Vamos colocar aqui. Desejo desordenado da própria excelência. O segundo sentido que ele dá é enquanto pecado geral. Ou seja, é um elemento que se encontra presente em todo o pecado. Por quê? Como todo pecado, ele consiste numa insubmissão, num desvio da lei de Deus, pouco importa o pecado que o indivíduo cometa. Em todos eles, ele infringe uma lei de Deus. Pode ser essa, pode ser aquela, mas em todos os pecados há uma insubmissão à lei de Deus. Ou seja, há um certo desprezo de Deus. Por mais que a pessoa não pense nisso, mas todo pecado implica num desprezo de Deus. Ele pode não estar pensando nisso. Ele pode não ter cometido um sacrilégio ou uma blasfêmia, mas em todo pecado está incluso um desprezo de Deus
porque é um desprezo da lei de Deus, é uma insubmissão à lei de Deus. E nesse sentido, a soberba é um pecado geral, porque é uma insubmissão. Ou seja, o indivíduo se julga superior à lei de Deus para infringi-la, para desprezá-la. Então tem um aspecto de soberba em todo o pecado, e nesse sentido é um pecado geral, na medida em que todo o pecado implica uma insubmissão à lei de Deus. A lei divina. Vamos anotar mais curto aqui. E por fim, há um terceiro sentido para o termo soberba, que é uma certa inclinação a esse desprezo. Por quê? Porque nós nascemos com a ferida do pecado original, então nós nascemos com uma inclinação, que nós devemos combater ao longo da vida com o auxílio da graça, mas nós nascemos com uma inclinação para o desprezo de Deus. Devemos combater com o auxílio da graça, mas nascemos com uma inclinação a esse desprezo, por causa da nossa decadência, da corrupção da natureza humana, ferida pelo pecado. E nesse sentido, a soberba ela é o início de todo o pecado, porque quando a gente comete um pecado, a gente dá margem a esse desprezo. A gente torna um ato aquilo que é apenas uma inclinação. A gente como que abre a ferida e faz com que haja ali uma sangria, podemos assim comparar, né? Então, em todo o pecado há um início, a soberba é o início de todo o pecado. Na medida em que ela dá margem para essa inclinação que nós temos, infelizmente, em razão do pecado original. Mas é claro, Deus usa isso para o nosso bem, porque os santos, eles são o triunfo da graça sobre essas más inclinações. Então a soberba também é uma inclinação, início de todo o pecado, cada vez que nós cometemos um pecado, nós então damos margem a essa má inclinação com a qual nós nascemos. Agora, está escrito no livro de Eclesiástico, no capítulo 10, no versículo 15, o seguinte: o princípio de todo pecado é a soberba. Então, Eclesiástico, capítulo 10, versículo 15, diz que o princípio de todo pecado é a soberba. A soberba é o princípio de todo pecado. Agora, já que temos 3 formas de soberba, em qual forma, em qual sentido a soberba seria princípio de todo pecado? Pois Santo Tomás responde o seguinte, ele diz: devemos concluir que a soberba, mesmo enquanto pecado especial, é o início de todo pecado. Ora, o fim de todos os bens temporais, dos bens criados, que podemos adquirir, o fim de todos os bens que podemos adquirir é levar-nos a uma certa perfeição e excelência. Por que eu desejo certas criaturas? Porque isso me proporciona uma certa perfeição ou uma certa excelência. Por que eu quero dinheiro? Porque isso me proporciona uma certa excelência. Por que eu quero certos prazeres? Porque isso me proporciona uma certa perfeição. Comer faz com que eu desenvolva meu corpo, a minha natureza. Né? Me dá também uma sensação de excelência, comer coisas mais rebuscadas, por exemplo. Por que eu desejo obter um cargo melhor no meu trabalho, obter uma posição melhor no meu trabalho, porque isso me dá uma certa excelência, uma certa perfeição. Né? Eu serei tratado pelos outros como alguém mais competente. Então, o fim da aquisição de todos os bens criados é que isso nos proporciona o quê? Perfeição e excelência, em última instância. E, portanto, continua Santo Tomás, por aqui, a soberba, que é o desejo da excelência, o desejo desordenado da excelência, é considerada como o início de todo o pecado. Então, a soberba, ela é
o início de todo o pecado nesse sentido aqui dado por São Tomás. No sentido de que pouco importa o pecado que o indivíduo cometa, o pecado é apenas um meio para que esse indivíduo se julgue, se considera, se sinta mais excelente. Então é porque ele tem um amor próprio desordenado, é que ele quer aquela criatura para si. Pode ser um prazer, pode ser uma riqueza, pode ser uma glória, um poder, uma reputação, enfim, um poder, né? Pouco importa o bem que ele procure para si, né? Em todo esse desejo de algo para si, há um desejo de saciar um amor próprio desordenado, há um desejo de excelência. Em última instância, há um desejo de excelência, um desejo de perfeição. Eu quero aquela coisa para mim. Então isso quer dizer o quê? Que a soberba, nesse sentido aqui, o desejo desordenado da própria excelência, se identifica com o que nós havíamos tratado antes de egoísmo, de amor próprio desordenado. Então, a soberba, ela é sim sinônimo do amor próprio desordenado, do egoísmo, ou segundo os autores gregos, da filáusia. É um desejo desordenado da própria excelência. E a cada vez que eu quero uma criatura para mim, o que está em jogo justamente é isso. Essa criatura é um meio de eu me sentir mais excelente. Eu quero essa coisa para mim. Eu me sinto no direito de ter essa criatura para mim, para o meu uso, para o meu prazer, para a minha posse. Então a soberba, ela é sim sinônimo do amor próprio desordenado. Agora, quando São Tomás ele trata da concupiscência, da tríplice concupiscência, e ele cita a soberba da vida, aqui ele usa no sentido não de soberba, mas ele usa essa expressão no sentido de vanglória. Então agora está resolvida a confusão. Ele usa no sentido de vanglória. Por quê? Porque a tríplice concupiscência, segundo São Tomás, elas são as primeiras filhas da soberba. São as primeiras filhas do orgulho, do egoísmo. São as primeiras filhas. Então, a gula, a luxúria e a vanglória são as primeiras filhas lá da soberba, lá do amor próprio desordenado. Então, mesmo que a gente use essa expressão soberba da vida, a gente vê que depois, lá para frente, na Suma, ele cita como sinônimo de vanglória, com as primeiras filhas da nossa soberba. Então está resolvida a confusão. Isso porque para São Tomás e também para São Gregório Magno, a soberba não é um pecado capital. A soberba é a mãe dos pecados capitais. São Tomás diz que a soberba ela é a rainha dos pecados capitais. O primeiro pecado capital é a vanglória. Alguns podem chamar de orgulho, mas justamente a soberba, que é sinônimo de orgulho, que é sinônimo de egoísmo, que é sinônimo de amor próprio desordenado, é a rainha, é a mãe dos pecados capitais. E o primeiro pecado capital é propriamente a vanglória. Porque aquele que se julga excelente, a primeira coisa que ele quer é que os outros reconheçam a excelência dele. Então, por isso que é o primeiro pecado capital. Quem se julga excelente quer que os outros reconheçam que ele é excelente. Então é a vanglória. Depois, é claro, aquele que é excelente, ele quer fazer uso dos bens materiais, dos bens, claro, sensíveis. Então vem aí a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Mas a primeiríssima filha da soberba é a vanglória. Então aqui temos destrinchado, nessas reflexões de São Tomás, que é muito fiel a São Gregório Magno, a diferença entre soberba, soberba da vida, tudo se resume a isso. O nosso egoísmo, ele produz, digamos, uma ninhada de 7 filhos, que são os pecados capitais, e o primeiro consiste na vanglória, que na linguagem de São João Evangelista, ele chama de soberba da vida.
Então, nós devemos concluir que o desejo desordenado de excelência é o princípio de todos os nossos pecados. Por mais que a gente nem sempre pense nisso ou confesse isso, a cada vez que eu cometo um pecado venial ou grave, está subentendido um grau de soberba. Eu quero aquela coisa para mim. Ah, padre, mas eu não acho que eu sou soberbo. Então você não tem pecado. Desculpe, mas essa é a mais dura verdade. Mas é libertador, porque agora a gente tem meios para combater também. Então, em todo pecado há um grau de soberba. Porque se eu não fosse soberbo, eu não teria desejado desordenadamente aquela criatura para mim. Pode ser um bem aprazível aos sentidos externos, pode ser uma riqueza, uma coisa que é mais espiritual, né, que deleita a minha imaginação, minha memória também, ficar pensando, recordando no que eu tenho. Né? Pode ser um desejo aí de ser reconhecido pelos outros, né? Mas em todo pecado há algum grau de soberba, que é o desejo de ter algo para mim, para minha excelência, para satisfazer o meu sentimento de excelência, meu sentimento de grandeza, de perfeição. Agora, vamos tratar então da soberba segundo as reflexões da teologia católica. Nós sabemos que o pecado original, é claro, evidentemente, ele foi um pecado de soberba, porque eles desobedeceram à lei de Deus, na medida em que o fim dessa desobediência era um desejo desordenado de excelência. Evidentemente, como em todo pecado, há algum grau de soberba. E naquela desobediência gravíssima à lei de Deus, havia um desejo de ser conduzido por si mesmo, porque eles iriam comer do fruto da árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. Para quê? Para que eles fossem conduzidos por si mesmos, para que eles não dependessem das ordens de Deus, para que eles conhecessem o bem e o mal por si mesmos, para que eles fossem senhores do bem e do mal. Então, nesse ato de desobediência e nesse desejo desordenado de sabedoria, um desejo que os separaria de Deus, de independência de Deus, então, nessa desobediência havia um ato de soberba. A soberba como fim desse ato de desobediência. Então, a soberba está na raiz do pecado. Ela é o princípio de todo o pecado e é claro que também estava presente no pecado original, sem dúvidas. A gente já ouviu aí suficientemente, até repetidas vezes, que a soberba consiste num desejo desordenado da própria excelência. Já ouvimos isso. Agora, o padre Tanqueray, nesse livro que eu mencionei, que é o Compêndio de Ascética e Mística, ele dá uma definição um pouco mais extensa da soberba, que é bastante interessante. Ele diz o seguinte: a soberba é um amor desordenado de si mesmo, pelo qual alguém se estima explícita ou implicitamente como se fosse o seu primeiro princípio ou o seu fim último. Então, é um desejo, é um amor desordenado de si mesmo, pelo qual alguém se estima ou o seu próprio princípio ou o seu próprio fim. De maneira explícita ou implícita. Claro que de maneira explícita está aquela pessoa que de maneira decidida ela quer romper com Deus. É um pecado bastante semelhante ao pecado de Lúcifer. Um rompimento explícito com o próprio Deus. Agora, de maneira implícita, vem aquela estima desordenada de si mesmo. É uma complacência com as próprias qualidades. É algo implícito. A pessoa não quer romper com Deus, mas ela age como alguém que não depende dele. Então, essa definição, alguém que se estima como se fosse o seu próprio princípio ou o seu próprio fim, ela nos ajuda a compreender as modalidades do orgulho.
A soberba. Segundo São Gregório Magno. Então, São Gregório Magno, ele enumera os modos pelos quais alguém pode ser soberbo. E quais são? O primeiro modo pelo qual alguém pode ser soberbo, segundo São Gregório, é o seguinte: acreditar que se possui por si mesmo aquilo que foi recebido de Deus. Alguém pode julgar que aquele dom que ele tem, aquela qualidade natural, é devida a ele mesmo. Ele não recebeu de Deus. Então, uma estima desordenada pelas próprias qualidades e até mesmo pelas próprias graças, como se fosse algo pessoal. Isso aqui é meu direito. É algo devido a mim mesmo. E a pessoa, então, ela se esquece de que é algo recebido gratuitamente. É uma estima desordenada pelas próprias qualidades. Um outro modo de alguém ser soberbo ou orgulhoso é acreditar que foi merecido o que se recebeu gratuitamente. Sobretudo quando alguém se compraz com as próprias virtudes, como se fosse algo que é muito mais mérito dela do que auxílio divino. Eu sou virtuoso porque eu sou muito bom. Porque eu sou muito esforçado. E a pessoa se esquece do trabalho da graça e de que Deus preservou essa pessoa do inferno para que ela esteja onde ela está. Ela se esquece da misericórdia de Deus e se estima, e se compraz das próprias virtudes. Então, é o esquecimento dos dons de Deus, julgando que é muito mais mérito próprio do que um dom gratuito. Depois, um terceiro modo de alguém ser soberbo consiste em jactar-se, quer dizer, atribuir-se. Jactar-se de um bem que não possui, ou pelo menos não naquele grau. Por exemplo, quando alguém exagera as próprias qualidades, fala de si de maneira exagerada. Ou ele fala de algo que ele não tem, ou que ele não tem naquele grau, mas que ele exagera. E é claro, consequentemente, ele esconde os próprios defeitos, porque senão não é tão eficaz assim. É preciso, no discurso, esconder os defeitos e exagerar as próprias qualidades. Isso é ser soberbo. É acreditar que ele é, de algum modo, o princípio daquilo que ele tem. E, por fim, um último modo de alguém ser soberbo, segundo São Gregório Magno, consiste em desejar exclusivamente a própria glória, com desprezo dos demais. Desejar exclusivamente a própria glória. Por exemplo, querer ser o centro das atenções, querer ser louvado pelas próprias obras, então fala excessivamente de si para que os outros elogiem. Desprezar o próximo, menosprezar o que há de bom no próximo, julgar o próximo, condenando aquilo que ele faz, sempre atribuindo más intenções, criticar os superiores. É preciso ser soberbo para criticar o superior. Porque se eu realmente quero o bem de uma instituição, de uma sociedade, eu vou rezar pelos superiores, eu vou dar bons conselhos eventualmente, se eu tenho meios para isso. Eu vou reportar coisas para ajudar o superior a governar melhor. Agora, o soberbo, pelo contrário, ele se opõe ao superior, porque ele julga que no lugar dele teria feito muito melhor, ou que ele é um incompetente, enfim. Então, criticar os superiores é um pecado que provém da soberba, que não provém da caridade, é claro. Então, aqui, os 4 modos pelos quais nós podemos ser soberbos, segundo São Gregório. E São Bernardo de Claraval, ele enumera os graus de manifestação do orgulho. Então, segundo ele, há os seguintes graus. Se não me falha a memória, acho que são 12, mas eu posso estar enganado, eu não contei. Ele diz, então, os graus de manifestação do orgulho. O primeiro grau do orgulho, a curiosidade. Em toda curiosidade é uma ponta de orgulho, há uma ponta de soberba. Eu quero conhecer uma coisa que não me compete. Por exemplo, um homem casado que se demora a observar a beleza de uma moça, que pode até ser desimpedida, mas para ele não é o caso de ficar admirando, porque ele já é casado. Então há uma ponta de soberba nessa curiosidade, porque
é um conhecimento desordenado. Ele não tem nada que ficar admirando o que não lhe compete mais. Então, a curiosidade. A leviandade de espírito. A alegria tola e fora de lugar. A jactância, como eu já falei. A extravagância. A arrogância. A presunção. A rebeldia. A liberdade sem freios. Até chegar o hábito de pecar. Até o desprezo de Deus. Então, quando alguém peca, já não fazendo mais caso da ofensa cometida contra Deus. Esse é o último grau de manifestação do orgulho, que é o pecado até o desprezo de Deus. Veja que há muito mais soberba os nossos pecados do que nós podemos imaginar. Então é claro, uma vez que no pecado original, que foi um pecado de desobediência, estava incluso ali a soberba, a finalidade era a soberba, um desejo de excelência, e por isso que eles comeram do fruto do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. Então, uma vez que o pecado original inclui a soberba, os padres da igreja, os doutores da igreja e os teólogos católicos, como eu citei aqui o padre Tonqueré, eles desenvolveram nos seus escritos as consequências da soberba. Ou apoiados na autoridade de um padre, então São Tomás ele se apoia na autoridade de São Gregório Magno, ou apoiados na própria experiência. A gente vê que muito disso é experiência monástica mesmo, de observação. Observar que a curiosidade é um sinal de soberba e assim por diante. Então, ou eles se apoiam na autoridade de um padre da igreja, como São Gregório, ou eles se apoiam na autoridade da própria experiência, enquanto confessores, diretores de alma, observadores, pura e simplesmente. Então, o mérito desses psicólogos contemporâneos, como é o caso dos dois vienenses, nascidos em Viena, na Áustria, o Adolf Adler e o Rudolf Allers, que são dois psicólogos muito citados por psicólogos católicos, tomistas, e esse último era católico de fato, o Rudolf Allers, o mestre dele, que era o Adler, não era, até onde eu sei. Mas o Allers, ele era católico, e citado também pelos autores católicos. Então, o mérito desses psicólogos contemporâneos, o mérito deles consiste em ter observado com muito acerto o comportamento daquelas pessoas mais afetadas pela soberba. Nos padres da igreja, nos doutores da igreja, nos teólogos, nós vemos uma observação um tanto geral. Agora, nesses psicólogos contemporâneos, a gente observa que eles foram até as últimas consequências. Eles observaram a soberba até chegar ao extremo de alguém ter um comportamento mais doentio. Quando a soberba realmente ela atinge um nível mais profundo da personalidade de alguém. Então, quando ela estrutura o caráter de alguém, quando a soberba molda, estrutura o caráter de alguém. Então esse é o mérito desses autores contemporâneos. Foi ter observado até as últimas consequências. E é esse o sentido que nós damos, o sentido católico, para neurose. Que é quando uma pessoa tem o seu caráter todo moldado pelo orgulho. Quando o orgulho, de fato, ele estrutura o caráter de alguém. Essa pessoa ela é doentia, mas doentia de orgulho. Não por uma doença mental, não por uma doença física, mas porque o orgulho, ele moldou, ele arruinou, posso dizer, a personalidade dessa pessoa. Ele estruturou a personalidade dessa pessoa. O amor próprio ferido estruturou a personalidade dessa pessoa. Então é isso que nós vamos abordar agora, por último. Que é justamente quando a soberba, ela estrutura até as últimas consequências, até mais profundamente, o caráter de alguém. Então, segundo o Adolf Adler, que é um psicólogo do final do século XIX, com quem os psicólogos tomistas concordam, então, segundo ele, o Adler, o cerne do caráter neurótico está naquilo que nós chamamos de vontade de poder. O desejo de ser, de poder, de fazer algo.
para que eu me sinta excelente. Então o cerne do caráter neurótico está na vontade de poder. Vontade de poder, portanto, nada mais é do que soberba, desejo de excelência. Eu quero poder algo, para que eu me sinta excelente. Essa expressão vontade de poder, eu acho ela muito interessante. Ela exprime muito bem o drama do caráter neurótico, essa vontade de poder. E o autor católico cuja definição de soberba mais se aproximou disso é Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho, na sua obra Cidade de Deus, ele diz o seguinte: Superbia est perverse celsitudinis appetitus. A soberba é o apetite de uma perversa excelência. Quer dizer, um desejo desordenado, perverso de excelência, de grandeza. É um desejo perverso. Então esse desejo perverso de excelência, desordenado, doentio, que em termos modernos a gente poderia chamar de vontade de poder. Um desejo perverso de excelência. Então a vontade de poder, ela é o cerne do caráter neurótico. Ela é a patologia por excelência. É a partir dessa vontade de poder que nascem as compensações. Por quê? Porque se o indivíduo ele tem um sentimento de inferioridade que ele adquiriu na infância, sobretudo, ao longo da infância, um sentimento de inferioridade, ele vai compensar isso por uma vontade de poder. Ou seja, ele resolve esse sentimento de inferioridade por meio de um sentimento de superioridade. Ele constrói um sentimento de superioridade por meio de uma vontade de poder. Eu quero ser isso. Eu quero poder isso. Eu quero fazer isso. Então ele resolve o sentimento de inferioridade por meio de um sentimento de superioridade. E a vontade de poder é a vontade de ser superior. É a vontade de ser excelente. É o desejo de realizar ali um ideal de si mesmo. Uma espécie de idolatria, de bezerro de ouro. Agora, é claro, nós tratamos aqui do caráter neurótico, mas, como eu disse no começo, não nos esqueçamos que isso diz respeito a cada um de nós. Na medida em que a soberba está no princípio de todo o pecado, em todo pecado há algum grau de soberba. Em todo pecado há um desejo desordenado de excelência. Em pessoas que, digamos assim, têm um comportamento neurótico mais acentuado, um comportamento doentio mais acentuado, claro que para elas é uma coisa que estrutura mais profundamente o caráter dessas pessoas. Mas em nós, na medida em que nós temos vícios, pecados, nós também sofremos dessas doenças, e é claro, da raiz de todas essas doenças, que é a soberba, em maior ou menor grau. Então nos afeta em maior ou menor grau, mas afeta sobretudo quem sofre de um caráter neurótico. E quais são as principais características do comportamento neurótico? As principais características que manifestam essa vontade de poder. O que é que melhor manifesta essa vontade de poder? Bom, antes de tudo, nós precisamos observar uma coisa muito importante. O comportamento do neurótico, ele manifesta a existência de uma criança interna. Esse conceito também, ele é muito importante. Então, no comportamento... Onde é que eu escrevo isso? Aqui. No comportamento neurótico, nós encontramos uma verdadeira criança interna.
Por quê? Ou melhor, como assim? Criança interna, porque se trata de um conjunto de hábitos pelos quais o neurótico procura compensar a ferida do orgulho. É um conjunto de comportamentos pelos quais ele procura compensar a ferida do orgulho. E por que nós dizemos criança interna? Porque são hábitos infantis que procedem de um juízo de si mesmo imaturo. O indivíduo não superou a ferida do orgulho que remonta lá na infância. Na infância, por exemplo, ele foi desprezado porque ele jogava mal futebol e ele se sente fisicamente inferior aos seus colegas. Ele não superou isso. E o seu comportamento de adulto contém uma série de hábitos que são compensatórios até hoje. Então isso revela o quê? Um juízo de si imaturo, infantil, que provém de um juízo de si infantil. Uma pessoa que não superou um drama pessoal que remonta à infância. Ele continua compensando. Ele fez academia, ficou muito forte, ele quer esbanjar força física diante dos seus amigos, seus colegas, das moças. Ele continua se comportando como uma criança que tem medo que os outros digam para ele que ele é fisicamente inferior. Então ele hospeda uma criança interna, ele continua compensando mesmo depois de adulto. Ele continua com o juízo de si infantil. E isso vale, é claro, para todo comportamento neurótico. É uma criança, em última instância. E a gente consegue observar isso na nossa vida cotidiana. Tem pessoas que, de fato, se comportam como crianças. Muito dependentes de atenção, de estima, de serem valorizadas. Quando elas fazem algo e ninguém observa, elas ficam muito bravas porque ninguém valorizou o que ela fez. E assim por diante. Tentando manifestar, esbanjar riqueza e assim por diante. Então, é um comportamento de criança. Então, o neurótico, ele sempre hospeda no seu íntimo uma criança interna. É uma exigência da sua personalidade, mesmo na vida adulta. Ele ainda continua compensando no modo como ele se comporta. Então, a vontade de poder do neurótico é uma manifestação de uma criança interna. Ele quer ser algo porque ele tem um juízo de si que remonta à sua infância que ele ainda não superou. E ele continua compensando. Então isso provém o quê? De uma criança interna. A vontade de poder do neurótico é um reflexo, uma manifestação dessa criança interna. É uma imaturidade mal resolvida, é um orgulho ferido que ainda não foi curado. Então isso quer dizer o seguinte: antes de nós observarmos o comportamento do neurótico, comportamento propriamente dito, nós precisamos, antes de tudo, olhar para a imaginação do neurótico. O neurótico tem uma relação doentia com a sua imaginação. Porque é lá na imaginação que ele projeta o sentimento de superioridade, o que ele gostaria de ser. O ideal de si mesmo. Eu gostaria de ser forte, porque ao longo da infância eu fui zombado pelos meus colegas como alguém incapaz de fazer esporte, de se defender. O indivíduo foi julgado incapaz de se defender. Então, ele sente um desejo doentio
imaturo de querer compensar. E isso começa na imaginação. Todo neurótico tem uma relação doentia com a própria imaginação. A imaginação divaga demais. Ele projeta demais quem ele quer, quem ele quer ser na sua imaginação. E aqui vem o papel problemático da música. Hoje nós sabemos pela ciência, pela neurociência, que a música, ela estimula a imaginação. Hoje, pelas análises do cérebro humano, a gente sabe muito bem que quando alguém ouve música, a imaginação é estimulada. Então, muitas vezes, a pessoa ouve música para compensar uma dor. A dor de que meus amigos não me amam, de que a sociedade zomba de mim, de que eu não sou estimado, eu não sou valorizado. E muitas vezes a música acaba servindo de ocasião para a imaginação voar longe. Então é por isso que a música moderna, muito melancólica, muito dramática, ou de uma alegria eufórica, faz muito mal para a pessoa se curar do orgulho, porque estimula o orgulho. Os ritmos modernos fazem muito mal para a nossa vida espiritual. Nós sabemos que a música, ela é composta de melodia, harmonia e ritmo. A melodia é a parte que mais toca a inteligência. É digamos assim, aquilo que é de mais intelectual é a frase da música, podemos assim dizer. É o discurso da música. O ritmo é o que é de mais sensível. É por isso que a música militar, ela é muito mais ritmo que outra coisa. Ela é praticamente ritmo, porque ela dá o passo da marcha militar. O que faz bem para os militares, porque eles precisam disso. Então, no caso deles, é claro que a música militar necessita ser mais rítmica do que outra coisa. Não pode ser muito melódica, pode ser uma coisa muito construída, como se fosse uma ópera, podemos dizer. Não, não é o caso da música militar, não pode ser. A música militar, por natureza, necessita ser mais rítmica do que melódica. Mas levamos em conta que o militar precisa o quê? Caminhar no mesmo passo. Ele precisa fazer algo muito material, que é caminhar. Agora, se a gente quer construir uma vida de virtude, uma vida bem ordenada, a gente precisa de músicas que toquem mais a nossa inteligência, ou seja, em que a melodia esteja dominando. Ora, não é o caso de nenhum ritmo moderno. Todos eles têm um domínio do ritmo sobre a melodia. Há um peso maior do ritmo sobre a melodia. Essa é a música moderna. Ela é, sobretudo, ritmo. Tanto é que você pode mixar e fazer com que uma coisa vire outra. É só uma questão de batida. É só uma questão de batida. Então, ouvir as músicas modernas faz muito mal para a vida espiritual. Porque elas mexem muito com as nossas paixões. Mexem muito. Elas atocam muito as nossas paixões. E uma pessoa que está ferida no seu amor próprio, e levando em conta que a música estimula a imaginação, a música serve de ocasião para a imaginação voar longe. No sentimento de mágoa, no sentimento de vingança, na vanglória, no rancor, em vários sentimentos, em vários afetos que acabam extravasando e fugindo da regra da razão. A razão iluminada pela fé. Então não é preconceito de padre, não é uma questão de rigorismo, se quiserem usar esse termo. É uma questão de filosofia, de ciência, de teologia, de vida espiritual. Toda a música moderna é construída sobre o ritmo. E tendo em vista que a pessoa pode fazer com que a sua imaginação voe longe ouvindo música, isso acaba atrapalhando poderosamente a vida espiritual. Todo mundo sabe que quando alguém está triste, muito frequentemente ela procura uma música que vá
digamos assim, alimentar aquele sentimento ruim de tristeza. Uma música melancólica, uma música excessivamente triste, ou uma música excessivamente eufórica, talvez até para contrariar, para compensar um sentimento de tristeza. Então, as desordens dos afetos presentes na música contemporânea fazem muito mal para o nosso combate contra a soberba. Porque, de um modo ou de outro, acaba alimentando a soberba. Então, todo neurótico, ele tem uma relação doentia com a imaginação, porque é na imaginação que ele projeta tudo aquilo que ele gostaria de ser. E que aos olhos dos outros ele não é, e aos seus próprios olhos ele também não é. Então, todo o desejo de ser algo, a vontade de poder, ele projeta antes de tudo na imaginação. Bom, o professor e psicólogo holandês Gerard van den Aardwijk, ele diz o seguinte, ele faz o seguinte comentário. Para ela, ou seja, para a criança interna, não é suficiente ser uma pessoa com um valor normal, igual ao dos outros. Tem que superá-los de modo espetacular. Então, o indivíduo que tem um caráter ferido pelo amor próprio de maneira mais acentuada, ou seja, o neurótico, é um indivíduo ferido de maneira mais particular pelo orgulho, para ele não basta ser como os outros. Ser uma pessoa normal como as demais. Não. Ele tem que superar todo mundo para que ele se sinta bem. A criança interna procura esforçar-se de modo compulsivo para obter riqueza, poderio, influência, beleza, fama, conhecimento, numa palavra, importância que a destaque acima de todos os outros. Então, em todos esses valores, há um desejo de compensação para que a pessoa se sinta melhor que todo mundo. Mais bonita, mais famosa, mais rica, mais poderosa, mais excelente, com mais glória e assim por diante. Há um desejo doentio de compensação. A pessoa não se contenta em estar no padrão. Ela precisa deslumbrar o tempo todo. Há uma obsessão em deslumbrar o tempo todo numa matéria, que é a matéria do drama que remonta à infância. Como eu citei várias vezes o exemplo da criança aqui, foi zombada pelos colegas porque ela não sabia jogar os esportes. Mas pode ser outra coisa. A criança reputada como feia, a criança reputada como burra, se me permitem a expressão, a criança reputada como esquisita. Então isso vai criando uma tal ferida de amor próprio que depois há um desejo compulsivo de deslumbrar na vida adulta. Então, a consequência de tudo isso é que essa vontade de poder está intimamente ligada com a vanglória, a primeira filha da soberba. Todo neurótico vai ter um problema particular com a primeira filha da soberba, o primeiro pecado capital, que é a vanglória. O neurótico não apenas está contente em se sentir excelente, ele precisa que os outros saibam que ele é excelente. Porque ao longo da infância, ele se julgou inferior aos outros. Ele se sentiu inferior aos outros. E, portanto, ele precisa que os outros saibam que ele é superior. Então, ele tem um problema particular, ele tem quedas recorrentes, ele tem um vício de vanglória. Porque não lhe basta se sentir excelente, ele quer que os outros saibam que ele é excelente. Então, ele vai cair de maneira particular no pecado da vanglória, que é a primeira filha da soberba, o primeiro pecado capital. Ele precisa manifestar o tempo todo, aos olhos dos outros, aquilo que ele é. Que a sua excelência seja conhecida e admirada pelos outros. E o professor van den Aardwijk, ele acrescenta o seguinte. Então, junto a esse sentimento de superioridade, a essa tendência à compensação, ele diz, vai uma outra tendência. Né? Vai a tendência da criança interna de procurar atenção, estima, simpatia e amor para si.
Então, é aquilo que eu disse. Não apenas a pessoa quer se sentir mais excelente, mas ela quer que os outros saibam disso. Ela quer receber o amor, a estima dos outros. E ele continua. Com esse propósito, tenta chamar a atenção sobre si, desempenhando qualquer papel, por exemplo, ser demasiadamente atencioso ou charmoso, ser servil demais. Há aquelas pessoas que ajudam o próximo, mas com a finalidade de que os outros a tenham como alguém muito diligente. Então, mesmo nisso pode haver ali uma ferida do amor próprio. O desejo de ser valorizado como alguém muito diligente. Ser servil demais. Ajudar todo mundo, mesmo quando não necessário. Fazer o papel do eterno palhaço de quem todo mundo se ri. Isso também é efeito do amor próprio ferido. Querer chamar a atenção não por um feito deslumbrante, mas porque se faz o centro das atenções como objeto de riso. Então, o eterno palhaço também pode ser uma consequência do caráter neurótico. Alguém pode obter a estima dos outros ou por um feito muito excelente, muita inteligência, muito poder, muita grandeza em alguma matéria, ou então por uma atitude um pouco mais baixa, podemos dizer, no sentido de causar aí os risos de todos, chamar a atenção por meio de um papel aí de bobo da corte, posso dizer. Em tudo isso, há um papel que a pessoa quer desempenhar junto aos outros, aos olhos dos outros, que é uma maneira de compensar o seu sentimento de inferioridade. Há ainda um outro aspecto bastante interessante dessa vontade de poder. Vontade de poder algo, de realizar um sentimento de superioridade ou de personalidade. Tem um outro aspecto da vontade de poder. Segundo esse mesmo psicólogo holandês, ele diz o seguinte: pode ser que a criança que se sente inferior pense que uma pessoa específica ou um tipo específico de pessoa seja a realização do seu ideal. Ou uma pessoa, ou um tipo específico de pessoa. Tais pessoas se tornam, aos olhos da criança, super-homens. E a criança tenta imitá-los tanto quanto possível. A idealização deles mostra novamente o que ele chama de hipertrofia infantil. Eles são deuses, mas ela, a criança, ela nada é em comparação com eles. O sujeito idealiza alguém ou um tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa, ou esse alguém, é como se fosse um deus aos olhos da criança. Tudo aquilo que ela queria ser e não é. Os ideais de crianças e adolescentes são bem conhecidos por quem os observar. Riqueza, poder, inteligência, sucesso, beleza na aparência física e forma de corpo. São realmente esses aspectos exteriores que podem entusiasmar sempre a mente imatura. E isso é muito interessante, porque se a gente observar bem, a nossa infância e adolescência, já faz algumas décadas, aliás, mas a nossa infância e adolescência incluiu muito isso. A gente idealizou um artista, um cantor, um jogador, às vezes até mesmo um personagem de desenho animado. Um ideal de si, aquele personagem. Ou aquele tipo de pessoa, com aquele tipo físico, por exemplo. Ou com aquele tipo de beleza. E aquilo ali deslumbra uma criança ferida no seu amor próprio. E ela vê naquilo ali um ideal do que ela gostaria de ser. Ah, se eu fosse como aquele cantor. Ah, se eu fosse como aquele jogador. Ah, se eu fosse como aquele personagem de uma série, de um filme, que nos deslumbra, que nos causa uma admiração doentia. Então esse é o problema também da relação das crianças, e aqui a gente pode pensar na nossa infância, com a televisão. Hoje, é claro, com o celular, mas na nossa infância dos anos 80, 90 e começo dos anos 2000,
é a relação das crianças com a televisão, com as séries, com os filmes, com os jogos, com as músicas, com os cantores também. A gente acaba vendo naquilo ali um ideal. Sobretudo, é claro, se lá na infância teve um episódio traumático que fez com que a criança se sentisse inferior e ela vai projetar naquele artista, naquele cantor, um ideal de si. Ou num certo tipo de pessoas. Um certo tipo de pessoa, perdão. Então, novamente, o papel dos pais, né, de moderar o acesso a tanta ficção, moderar o acesso a, também, é claro, a esse mundo da música moderna, os cantores que se projetam como verdadeiros verdadeiros ideais aí da juventude. Né? Antigamente a juventude era ensinada a admirar os santos, né? Hoje não, eles são ensinados a admirar cantores, artistas, né, como ideais aí de vida, de fama, de glória, de beleza, de poder, de riqueza, né, e assim por diante. Então, às vezes uma pessoa pode ter uma fixação por um indivíduo ou por um tipo específico de indivíduo. E carrega isso até a vida adulta. A gente vê adultos que gritam e morrem de amores por cantores, por artistas. É uma coisa completamente infantil. Mas que até hoje pode dominar o caráter de um adulto. Quer dizer, o indivíduo pode ter 30 anos, mas ele ainda tem uma alma muito imatura. Pelo menos em alguns aspectos. Ele pode ter um bom trabalho, uma boa profissão, pode ter uma graduação, mas ele tem um aspecto não resolvido da sua infância. Ele é imaturo até hoje. Por causa do apego desordenado a um ideal que ele projeta ali numa certa pessoa ou num certo tipo de pessoa. Agora, para concluir, algumas características também importantes do comportamento neurótico. E uma das principais, justamente, é a fuga de toda situação humilhante. Nós vimos o quanto que o neurótico ele tem um problema com a imaginação, ele projeta demais na imaginação o que ele gostaria de ser. E nos seus atos, no seu comportamento, ele foge de maneira muito particular de toda situação humilhante. Ele tem um problema com toda situação humilhante. E, como diz aqui uma psicóloga católica, argentina, a professora Selmira Seligman, o neurótico, então, ele foge de toda a situação humilhante, e segundo ela, frente à qual aparecem as características de caráter defensivas. As características de caráter defensivas. E o reforço de um artifício. Uma vida fictícia com duplicidades alheia à realidade. Então, o neurótico, ele se torna alguém defensivo pelo medo de ser humilhado. Todos os mecanismos neuróticos se ativam tão logo o paciente se veja em uma situação na qual experimente ou preveja uma humilhação. E Adler, o psicólogo, confirma essa teoria mais adiante dizendo: finalmente, a crise neurótica, a qual pode ser comparada com a luta pelo poder, tem a missão de preservar o sentimento de personalidade de uma ameaça de humilhação e depreciação. O neurótico, então, concluindo, ele tem horror a ser humilhado, a ser desprezado. Porque ele tem um sentimento de inferioridade que ele nunca resolveu e, portanto, quando ele se vê ameaçado de ser humilhado, ele logo se torna defensivo, agressivo diante das pessoas. E essa fuga da humilhação e os mecanismos para fugir da humilhação, então ele se torna defensivo, se torna agressivo, tudo isso traz sérias consequências para a vida social, naturalmente. Porque, como ela mesma diz, a professora Selmira Seligman, porque isso dá lugar, por sua vez, a um acúmulo de novos dispositivos psíquicos dirigidos a assegurar ao neurótico uma posição de preeminência em todas as situações da vida, mas que exacerbam a sua agressividade e a sua afetividade. O medo que ele tem de perder a preeminência, de não ser tido pelo seu entorno como alguém excelente, faz com que ele se torne, então, agressivo na vida social. É um medo de ser humilhado e perder a posição de preeminência. Donde, continua ela, um neurótico se nos pareça, via de regra, como um indivíduo orgulhoso, egoísta, invejoso e avarento, que a todo momento pretende deslumbrar,
ser ele o primeiro e que, não obstante, treme diante da possibilidade de um fracasso. Então, é claro, ele nunca superou, de fato, o sentimento de inferioridade. Ele só compensa. Ele só compensa com uma vontade de poder, de ser, de parecer. Mas ele não superou. Em última instância, ele treme com a possibilidade de que alguém o despreze e o humilhe. Ele esconde esse sentimento de inferioridade, mas não o resolve, não o cura. Ele compensa, mas ele não cura o seu caráter. Agora, o medo de ser humilhado não exclui o hábito de humilhar. Quem gosta muito de humilhar os outros é o que mais tem medo de ser humilhado. E segundo o nosso professor aqui, psicólogo holandês, Van den Aardweg, ele diz: a mania de vingança manifesta-se no prazer neurótico em sarcasmo e na gozação, com a finalidade de importunar outra pessoa de modo doloroso. Há um prazer neurótico de sarcasmo e de gozação do próximo. Crianças que não se sentem bem amadas podem mostrar essa reação. Gostam, mais do que seria normal, de gozar e de zombar dos outros, libertando-se deste modo de seus sentimentos de vingança. Então a pessoa se sente mais aliviada de ficar zombando dos outros. Porque quando a gente zomba demais dos outros, isso se reverte a gente se sentir superior. Não existe como a gente zombar do próximo sem, por consequência, a gente se sentir superior. É uma maneira indireta de se autoafirmar, zombar dos outros. Então, quando alguém tem um prazer mórbido, um desejo exacerbado de zombar, de gozar dos outros, de humilhar os outros, a pessoa ela alivia ali uma tensão, porque no fundo ela se sente insegura de si. E ela alivia essa insegurança rebaixando os outros. Reencontramos o mesmo traço típico de criança, de ficar zombando dos outros, em adultos neuróticos gozadores. A fonte mais profunda de seu sarcasmo e ironia pode ser uma insatisfação, uma inveja infantil ou um sentimento crônico de ser insultado. Uma pessoa foi insultada na infância, foi humilhada, foi desprezada. Ela tem esse sentimento crônico de ser insultada. Então, como forma de resolver, de compensar esse sentimento de inferioridade, ela então zomba dos outros. Com maneira de, como eu já disse, de compensar. Como ela foi humilhada, insultada, desprezada pelos pais, pelos colegas, pelos irmãos, ela resolve isso de maneira doentia, ou melhor, ela acha que resolve, rebaixando os outros, para que ela não se sinta tão inferior assim. Agora, além do hábito de humilhar ou zombar do próximo, há também a tendência a depreciar as qualidades alheias. Depreciar as qualidades alheias. E aqui eu faço uma citação da professora Selmira Seligman, psicóloga católica da Argentina. Ela diz: entre as técnicas neuróticas aparece a generalização, por meio da qual o neurótico intenta demonstrar que os demais também são maus, que ninguém está livre de vícios e pecados. Ou seja, a pessoa ela tem medo que alguém seja bom. E, portanto, ela tem a tendência a sempre depreciar o próximo e dizer: ah, mas ele também tem defeitos. Ah, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem pecados. Uma pessoa que insiste demais em depreciar as qualidades dos outros, em garantir que todo mundo é pecador, é porque, no fundo, a pessoa tem medo que alguém consiga ser santo e que alguém consiga ser bom com a graça de Deus. Pessoa que insiste demais nisso. Ah, nós somos todos pecadores, nós somos todos miseráveis. Mas no sentido de que é um fardo que não tem solução, isso talvez seja a consequência que a pessoa tem medo de que alguém, com a graça de Deus, consiga ser humilde, consiga ser bom, consiga ser casto. A gente vê isso, por exemplo, nos ambientes de faculdade. Ah, todo mundo peca, todo mundo comete pecados aí de impureza.
Todo mundo é fraco nessa matéria. No fundo, a pessoa tem medo de que alguém de fato consiga ser feliz e casto. E com isso ela insiste em dizer que todos somos fracos, não tem solução, a lei moral é impossível. Então essa insistência na impossibilidade da lei moral é próprio de alguém que se sente inseguro. Ou seja, é um medo de que alguém seja bom, de que alguém seja perfeito, segundo a graça de Deus. E como diz a professora Seligman, a ideia de que alguém possa ser melhor resulta-lhe insuportável. Muitas vezes entre os próprios católicos, o medo de que alguém seja mais virtuoso, que vai causando as invejas espirituais. O medo de que alguém me supere, que alguém seja melhor do que eu. Mas a gente pode ter inveja da virtude do outro, da proximidade do outro com o padre. Às vezes tem esse tipo de inveja também. E é claro, tanto amor próprio faz com que o neurótico ele não consiga se compadecer do próximo. Ele não consegue ter pena dos outros. Ou ele é muito indiferente com a miséria alheia, ou ele está sempre desconfiado. Ele não consegue receber afeto como algo normal. Ele sempre desconfia. Talvez essa pessoa queira alguma coisa. Ele sempre desconfia das intenções dos outros. E ele tem um desejo tão absorvente de receber atenção, de receber estima ali, tanto que ele se sente dependente da estima alheia, da atenção alheia, que ele nunca está satisfeito com o afeto que ele recebe. Ele faz um feito extraordinário, as pessoas elogiam, nossa, como você é inteligente. Mas depois ele fica insatisfeito de novo, ele quer receber mais e mais e mais elogios, atenção, ele quer ser mais e mais valorizado pelos outros. Ele nunca está satisfeito com o afeto que ele recebe do próximo. Ele tem medo que alguém vá lá e faça melhor que ele e receba mais estima que ele. Ou seja, ele nunca supera o sentimento de inferioridade. A compensação não é uma superação. Não cura efetivamente. Apenas esconde, mas não cura. A conclusão última dessa segunda aula não pode ser outra. Para alguém que tem um caráter neurótico, o eu é o centro da sua personalidade. É o centro da sua inteligência, da sua imaginação, da sua vontade. O eu é o centro das potências da alma. O neurótico ele não consegue, sem o auxílio da graça, não pensar em si e não fazer tudo para si. Ele é o centro do seu caráter. Ele necessita muito da graça de Deus para superar esse caráter, esse comportamento doentio, idolátrico, em que ele pelo qual ele se faz o centro de tudo. Sem a graça de Deus é um ciclo e a pessoa não consegue. Ela é insuportável para ela mesma e para os outros, mas sem a graça ela não dá conta. Então, algo que eu já disse, mas eu concluo repetindo. Claro que me servindo de de psicólogos, eles tratam aqui de um perfil muito específico, o paciente neurótico, a pessoa cujo orgulho estruturou mais profundamente a personalidade dessa pessoa, desse indivíduo. O orgulho tem um papel bem estruturante nesse perfil mais específico, que é o neurótico. Agora, em maior ou menor grau, na medida em que a soberba é o princípio de todos os pecados, na medida em que todos e cada um de nossos pecados tem um grau de soberba, isso nos afeta em maior ou menor grau. Tudo o que eu disse a respeito do neurótico, desse perfil específico, desse indivíduo afetado por essa patologia psicológica aí, isso nos afeta em maior ou menor grau. Isso serve para o nosso exame de consciência, para que a gente se dê conta, para que a gente tome consciência que em cada um dos nossos pecados, mesmo os veniais, tem um grau de soberba. Porque se eu quero aquele pecado, eu quero aquela criatura para mim. Eu quero para realizar o meu desejo de excelência, de grandeza, de perfeição. Então tem um grau de soberba em todos os pecados, em todos os vícios. Claro que a primeira manifestação da soberba, a primeira filha,
primeiro pecado capital, que é filha da soberba, justamente, é a vanglória. Então, o neurótico tem um problema particular com a vanglória, porque ele quer sempre que os outros saibam que ele é excelente. Mas também o neurótico vai ter um problema, nós veremos isso, com a luxúria. Ele vai ter um problema com a gula, ele vai ter um problema com a avareza. Há vários tipos de neurose, em última instância. É um neurótico que vai ter um problema particular com a luxúria, outro vai ter um problema particular com a avareza, vai ser um avarento. Então, nós podemos esmiuçar ainda mais o problema da neurose e o quanto que isso, em algum grau, também nos afeta. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São José.